Tá. Aí eu vou... a Nathalie, ela vai fazer uma apresentação também, Wesley? Ou ela se Então, ela soma para a participa. conversa? A ideia, a nossa hoje, não seria nem fazer uma apresentação muito profunda para vocês, seria falar um pouco da ideia do Visão e mostrar para vocês o potencial, porque eu acho que vocês vão matar assim, logo vocês vão perceber o potencial, o motivo do porquê que a gente está mostrando essa plataforma para vocês. E a Nathalie, ela participa desse projeto desde o início também, né? Quase lá desde o início, então ela conhece bastante o Visão, é uma pessoa que pode dar muito suporte para a gente aqui também. Então, dependendo para onde a conversa caminhar, ela vai ter aí possibilidade de tirar um monte de dúvida de vocês, de falar com vocês sobre o Visão, né? A ideia, Alan, seria mostrar mesmo a parte técnica dele, mostrar quais são os potenciais, e aí a gente fica disponível também para conversar, para tirar dúvida. E se vocês acharem interessante, a gente já podia até fazer um trabalho de sair daqui com um grupo criado lá e com um usuário administrador e com a possibilidade do pessoal começar os trabalhos mesmo. Mas para isso vocês têm que perceber primeiro, né, o que é É isso mesmo, estruturar a Wesley. visão. Tá, então, ou seja, vocês vão compartilhar a tela para mostrar pelo menos o Vou. visão propriamente dito, Isso, né? isso, isso. Isso é bem legal. Só para contextualizar aqui, tá, pessoal, que está presente, o Wesley, ele foi ou foi o coordenador, né, quando estava prospectando a infraestrutura nacional de dados espaciais. Ele participou de um projeto que chama Ciência Aberta Ubatuba, e que dele desdobrou para o desenvolvimento do Lindagel, que depois eu cheguei e me somei com mais outros colegas, tá? Então ele é muito importante nesse processo, justamente para ver quais são as características e elementos para que a gente possa conseguir compartilhar os dados para que as pessoas possam consumir, seja onde ela estiver. E ele vai falar um pouquinho disso também, acho que com a Nathalie, disso. Ele fez o doutorado em Ciência da Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma parceria com o IBICT, tá? É servidor do IBGE, mas ele transita em várias outras instituições, certo, Wesley? Hoje eu estou na NP e lá no IBICT, né, com Visão. Pronto, isso. Sim. A Nathalie, eu já vou falar um pouquinho dela aqui, ela é mestranda em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e pesquisadora do IBICT também. Como o próprio Wesley já comentou, ela faz parte desde o desenvolvimento inicial do sistema Visão, que ela vai falar um pouquinho para vocês, e ela foi responsável pelos insumos de informação sobre esse tipo de ferramenta. Wesley, aqui conosco, depois se vocês quiserem agregar, tá o Pedro Keller, ele hoje faz o doutorado no Procan da USP, tá? Também participou das várias reuniões iniciais do Lindagel. Se vocês quiserem escrever no chat também, tá? Para complementar. O Danilo Sato, ele, não sei se ele já terminou o doutorado, ele está terminando na USP, tá? De gestão ambiental, não lembro exatamente qual que era o programa. E entrou o Flávio Malta. Flávio, se você quiser me corrigir, mas Flávio é arquiteto urbanista e ele fez parte aqui de uma construção dos planos da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Ubatuba, fez um pós-doc também na FAO, é, sobre a questão de urbanismo e zoneamento, então é importante aqui esse grupo pequeno, mas é um grupo que faz parte dessa história aí da construção, tá? Então é isso, eu acho que eu vou abrir para vocês, Wesley e Nathalie, fique à vontade. Bom, eu vou só fazer retomar só a ideia do Lindagel lá, Alan. Só um dos problemas que a gente teve na época daquele projeto de ciência aberta em Ubatuba. Primeiro, assim, a gente tinha uma ideia de que havia muita pesquisa que era realizada no território, não só de Ubatuba, mas da região toda aí, e que essa pesquisa acabava não ficando, não trazendo benefícios para o local, né? O pesquisador ia até ali, ele levantava dados e depois ele levava esses dados com ele para onde ele fosse. E, além disso, havia também uma visão de comunidades que era um pouquinho diferente da visão institucional, da visão, vamos pensar assim, do Estado sobre o território, né? Então, a gente tinha algumas comunidades que queriam se fazer
serem ouvidas, queriam demonstrar aos seus dados, apresentar os seus dados, e eles não conseguem fazer isso nas plataformas oficiais, e, ao mesmo tempo, a gente nem conseguiu estruturar uma plataforma paralela que nos permitisse subir esses dados de pesquisa sobre o território de Ubatuba. Então, a gente tinha lá um grupo, que naquela época era um grupo que chegou em um momento que ele ficou até bem grande, bastante diverso, né, com pessoas de interesses diversos, que tinham interesse em publicar os seus conjuntos de dados, dados dos mais diferentes possíveis, mas a gente acabou que não conseguiu uma instituição que acampasse esse projeto, e lá para fazer adesão à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que é onde nós publicaríamos os dados no âmbito nacional, para quem quisesse conhecer os dados de pesquisa de Ubatuba e tal, nós não conseguimos uma instituição que tomasse aquilo para ela, e naquela época era importante ter um CNPJ, né? Ter alguém que fizesse esse trabalho. O que o Visão veio trazer de possibilidade? O Visão trouxe a possibilidade da gente criar comunidade de ciência cidadã sem precisar ter um CNPJ, sem precisar ter uma instituição que banque isso de fato, e sem precisar também que o grupo que participa tenha uma infraestrutura própria. Então, hoje, com o Visão, o que a gente faz? A gente cria um grupo de trabalho, e é isso, a gente cria um grupo, uma comunidade, que pode se chamar... a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Laboratório de Ubatuba, alguma coisa assim, e, a partir disso, os diversos interessados no território começam a se associar, compartilhar conjuntos de dados, a criação de indicadores, a criação de camadas diversas lá e, consequentemente, publicar as suas visões e os seus mapas. E a gente vai fazer uma pequena distinção, lá no Visão nem tem essa distinção, mas entre o que é uma visão e um mapa mesmo. Uma visão a gente vai tratar como se fosse um espaço de trabalho colaborativo. É um espaço onde eu defino um conjunto de indicadores, eu defino um conjunto de camadas e tal, e as pessoas podem fazer mapas diversos a partir daquilo e documentar esses mapas e fazer análises em cima desses mapas e publicar. Outro ponto que é interessante no Visão também, que é o que a gente conversava lá atrás, é que na medida em que eu disponibilizo hoje os meus dados no Visão, eu posso fazer a adesão a outras infraestruturas de dados ao redor do mundo que falem nos mesmos padrões que o Visão fala. Então, por exemplo, imagine que alguém está fazendo um trabalho de pesquisa com a FAO mesmo lá, trabalho lá com a FAO. A FAO utiliza um software chamado GeoNetwork, que foi proposto por ela, que é um catálogo de metadados geoespaciais. Ele fala nos padrões OGC, que dá Open Geo Consortium. Então, tem um padrão que ele utiliza para coletar metadados, que é o padrão CSW. Hoje, a plataforma do Visão, ela publica os metadados nesse padrão. Então, eu poderia fazer uma adesão ao Visão, e a partir da minha adesão ao Visão, eu falo assim, olha, agora eu quero compartilhar os dados lá com a FAO, no GeoNetwork, que ela tem lá, e eu simplesmente passo o endereço para ela, e ela passa a coletar dados aqui. O mesmo vale para outras redes também ao redor do mundo, né? Que, de repente, o grupo queira fazer parte, sei lá, observatório de comunidades com menos de tantos mil habitantes. E aí, se falarem nos padrões AGC, que são os padrões mais amplamente utilizados hoje para dados gel, a partir da plataforma do Visão, você consegue fazer esse trabalho. De antemão, eu vou trazer um detalhe que é importante, que é algo que a gente vai precisar ajustar no Visão, que é o seguinte: o Visão ele trabalha com camadas geográficas nos níveis de país, grandes regiões, estados, micro-regiões e tal, mas ele não chega num nível, hoje eu não tenho uma camada, uma estrutura territorial dentro do Visão que desdobre, por exemplo, Ubatuba em regiões menores. Então, imagina que eu queira criar um cartograma lá de indicadores, pintando as cores de Ubatuba com maior ou menor incidência de determinada coisa. Eu não consigo fazer hoje, porque eu não tenho essas divisões divididas. Mas nós temos uma funcionalidade sendo implementada para que os próprios usuários criem essas divisões, e eu só estou fazendo isso porque eu vou mostrar para vocês vão falar assim, isso não me atende. Então, eu já quero dizer que, existindo essas divisões de Ubatuba, existindo esses recortes, nós podemos incluir. Então, hoje eu vou mostrar para vocês não existindo, mas na medida em que a gente identifique isso, eu tenho toda a possibilidade hoje de receber esses
recortes e acrescentar dentro do Visão. Por exemplo, a Nathalie pode falar um pouquinho sobre isso também. Nós tivemos necessidade de fazer um projeto que definia indicadores para as regiões administrativas de Brasília e em torno. Nós fomos lá, criamos essas estruturas territoriais lá no Visão. Então, hoje você tem as regiões administrativas de Brasília ali representadas. Isso eu posso fazer num nível, sei lá, no nível que eu quiser, por nível de rua, de CEP, de qualquer delimitador que me interessar publicar informações. Estou fazendo essa ressalva porque hoje, na hora que eu mostrar, vocês não vão enxergar essa divisão, mas isso é algo só questão de incluir, não tem muita complexidade nisso. A complexidade é definir, é identificar a estrutura mesmo. Por exemplo, podia ser setores censitários do IBGE, por exemplo. Tá? Então, querem comentar alguma coisa, gente, sobre isso que eu falei? Alguma dúvida? Senão eu já É, vou passar. pode passar, viu, Wesley? Obrigado aí, inclusive, por contextualizar, porque esse desafio, esse problema que foi identificado naquela época, continua até hoje. Então, é isso. A gente precisa, de fato, uma plataforma capaz de sair de um documento estático para um mapa interativo, né? Ou para um conjunto de dados que a gente consiga visualizar. Acho que isso daí é fundamental. E que bom que você já falou em relação às unidades territoriais de visualização, porque era o que a gente podia imaginar, mas a gente pode pensar por bacia hidrográfica, bairros, mas depois a gente conversa sobre isso. Manda ver. Então, mas hoje, por exemplo, vocês já conseguiriam incluir, assim, sei lá, comunidades quilombolas. Vocês já conseguem fazer o recorte delas e publicar. O que eu não tenho é todo o território de Ubatuba, Tiradentes e tal, recortado a ponto de eu fazer uma análise com indicadores daquele conjunto ali. Entendeu? Mas é simples, né? É simples mesmo de fazer a inclusão. É só a gente identificar quais são essas divisões que a gente quer Sim, fazer. sim. Mas aí, então, a primeiro ponto, esse aqui é a tela principal do Visão hoje, né? Que tem. E aí, assim, o Visão acaba sendo, gente, uma ferramenta também de contraponto a dados oficiais. Por quê? Porque nessa mesma plataforma, vocês vão poder buscar um dado que é lá da Indi, que fala que as comunidades quilombolas que tem nessa região, elas ocupam esse território aqui. E amanhã você tem a possibilidade de um pesquisador ir a campo, ele fazer ou traçar outra linha e ele contrapor, e você lançar uma visão que ela tem a unidade quilombola oficial da do IBGE e tem uma contraposição dizendo que, na verdade, aquela unidade quilombola, segundo a percepção de quem está lá no quilombo, ela é diferente. Então, olha como que você começa a criar um ambiente que é aquele ambiente lá da ideia do doutorado, da controvérsia, das visões, das múltiplas visões sobre os mesmos conjuntos de dados e tal. Então, o ambiente do Visão, ele é um ambiente que ele te permite esse tipo de discussão, né? Então, hoje, em todas as plataformas que você tem para para publicação de dados governamentais, você não tem nenhuma plataforma onde o pesquisador local ele possa subir dados se contrapondo com aquele que é oficial. Quer ver um exemplo que eu gosto muito de citar, porque ele é significativo, ele é muito significativo? Hoje, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, nós temos lá todas as obras do PAC, todos os investimentos para as obras do PAC. Um desses investimentos eram aonde tem rampa de acesso, onde foi construída a rampa de acesso nas calçadas, né? As prefeituras receberam e elas tinham que mapear onde isso foi feito e publicar esse dado. Então, aparece lá um dado oficial dizendo que no meu quarteirão aqui tem uma rampa de acesso para cadeirante e tal. Mas eu não tenho a possibilidade de chegar lá nesse mesmo mapa e gerar uma controvérsia dizendo assim, olha, essa rampa não foi criada. Eu não tenho essa possibilidade hoje. O Visão, ele me dá esse tipo de possibilidade. Ele me dá uma possibilidade de eu pegar um dado oficial dizendo aonde tem rampa e ele me dá a possibilidade de eu subir outra camada de dados dizendo que aqui aonde não tem. E aí você tem ali, e ali você gera uma discussão em cima dos dados. Outro também, Alan, que eu sempre me lembro de um exemplo que você trouxe, que numa das reuniões que a gente participou, acho que lá no IBIT, que foi aquele pessoal que trabalhava, que fazia a canoagem lá e que fazia o trabalho de mapeamento das áreas para evacuação, né?
de terreno, em caso de risco e tal. Esse também é um ponto muito interessante no Visão. Por quê? Porque você vai ter lá o dado da Defesa Civil, que é o dado oficial do lugar e tal, mas eu posso, numa mesma visão, e aí vocês vão ver que essas visões ficam atreladas. Eu posso ter uma visão da Defesa Civil dizendo assim: são mapa de evacuação do território de Ubatuba em caso de acidente de tal coisa. E aí, quando eu olhar, vai ter assim, ó, esse quem associado a esse mapa aí tem esse aqui também, que é do Alan, que está lá com os pontos que foi mapeado pelo pessoal que eu não sei se o termo correto é canoagem, né? Não sei se eu estou falando corretamente, mas Eram é o os pessoal. bots de rafting. Então, essa galera pode trazer um dado que é deles. E muitas vezes aí vai assim. Aí pode acontecer várias coisas. Isso pode motivar uma conversa entre os dois grupos, pode fazer com que os grupos lá convirjam, né? Ou então, não, ó, tudo bem, eu tenho essa visão, você tem essa visão. E aí isso vai ficar ali, até agora, por enquanto, é um ambiente onde pode haver essa controvérsia aí mesmo. Então, aqui no portal do Visão, o primeiro ponto que a gente vai fazer é explorar as visões, né? Na medida em que se vocês deixarem de ver a minha tela, alguma coisa, vocês me falam, por favor. Aqui eu não estou logado, mas na medida em que eu vou publicando os meus mapas ou as minhas visões, elas vão sendo documentadas. E elas começam a aparecer nessa interface aqui. Então, se eu procuro lá um dado de saúde, alguma coisa de oceanos e tal, eu começo a encontrar esses dados aqui. E esses dados estão catalogados segundo aqueles padrões de metadados, que são os padrões oficiais brasileiros e os padrões oficiais utilizados na maior parte das infraestruturas do mundo. Então, aqui eu estou dando conhecimento sobre os conjuntos de dados, sobre os mapas, tudo que eu tenho. Então, imagina que aqui o grupo lá, vou chamar de Lindagel para ficar, só para dar um nome mesmo, o Lindagel possa entrar aqui e publicar, olha, eu tenho um conjunto de dados disso, 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 daquilo. Mesmo que eu ainda não tenha publicado esses conjuntos de dados, o ideal é que você tenha esses conjuntos de dados publicados depois e você possa linkar esses conjuntos de dados aqui. Mas hoje, aquela ideia inicial nossa lá de ter um catálogo de metadados, onde a gente documenta todos os produtos que estão relacionados ao território de Ubatuba, isso já pode acontecer aqui. Então, imagina que um pesquisador recebeu uma verba do Fundeb para pesquisar no território lá. O ideal seria que a gente fizesse um trabalho com esses órgãos de fomento, para que, assim, ó, todo o trabalho que for realizado dentro do território de Ubatuba, ele tem que deixar os seus dados com os seus metadados aqui em Ubatuba. Então, aonde eu vou publicar? Publica no Visão. Ele tem que fazer parte de um grupo, os metadados têm que estar publicados aqui e o link para o dado tem que estar aqui. Então, essa é a contrapartida da exploração do território para pesquisa, por exemplo, né? E isso, na verdade, quando a gente pensa que isso é um encargo, é um enfado para as pessoas que estão pesquisando, não é. Por quê? Porque muitas vezes o órgão de fomento ele já pede que você faça isso, mas ele não te diz em qual plataforma você tem que fazer. Então, não é incomum um pesquisador terminar seu doutorado, ter um conjunto de dados, ter que publicar em algum lugar, mas não saber aonde tem, mas não sabe aonde pode publicar. E a gente dá para ele a possibilidade de publicar aqui numa plataforma que é uma plataforma de Estado, né? É uma plataforma que está dentro de uma instituição que é o IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é uma instituição do Estado brasileiro. Então, aqui, a partir da minha documentação aqui, eu posso visitar aquela visão. E se eu clicar aqui nesse link aqui, eu vou visitar a visão de fato. Tá? Aí notem que essa foi uma visão de ciência do mar, né? Que é do MCTIC, lá. Vocês estão conseguindo ver tudo, esse menu do lado direito também? Porque para mim aparece Tá aparecendo em Não, cima aparece sim. então tá. Então Tá tá. ok. Aí esse aqui é o que a gente está chamando de espaço de trabalho. Por quê? Porque ele conta com muitas possibilidades de trabalho. Eu posso escolher aqui trabalho e renda, quem possui ocupação e não possui ocupação. Eu vou aplicando, ele vai aplicando ali no meu mapa, né? Camadas, lá, óleo no litoral, áreas limpas, áreas oleadas com manchas ou áreas oleadas com vestígios. Eu vou aplicando, ele vai mudando o meu mapa aqui.
E aí, agora, aquele era um espaço de trabalho, a gente chama de visão primária. É onde é um espaço de trabalho. O Alan criou um espaço de trabalho e ele quer deixar para a Nathalie trabalhar nele, para o Fábio, para todo mundo que quiser trabalhar naquele espaço de trabalho e gerar os seus próprios mapas. Depois, cada pesquisador que gerou os seus mapas em cima de um espaço de trabalho, ele pode vir aqui criar uma visão secundária, que ele vai clicar lá em gerar uma visão secundária, vai salvar essa visão e ele vai documentar tanto esse espaço de trabalho que a gente está falando aqui, quanto ele pode documentar de fato, esse trabalho que ele fez aqui agora, de gerar um mapa. E esse mapa é a análise dele, é onde ele vai escrever lá, olha, aqui você consegue observar que o litoral da Bahia foi mais atingido do que o litoral de tal lugar, e que na região norte foi menos. Ali você faz uma análise sobre aqueles dados, né? E você publica essa análise. Outra pessoa vai poder vir, criar outra visão secundária em cima dos mesmos conjuntos de dados e falar assim, olha, aquilo que o Alan disse ali não é bem assim. Note aqui que isso acontece por causa disso, disso, daquilo, e ali você está permitindo essa discussão no entorno dos dados. Então, agora eu vou sair daqui, vou entrar lá com o meu usuário. Vocês estão vendo o mapa também, não estão? Sim, tá tudo ok. Agora Ah, fomos para tá. o projeto. Tá. Ah, não, então eu fiz errado. Agora vou voltar lá no Visão, e vou aqui me logar agora. Vou fazer o login. Entrei. Agora eu entrei num espaço de um grupo chamado Visão. Esse grupo eu tenho que fazer um trabalho aqui para fazer um grupo de exemplo, porque esse é um grupo muito poluído. Porque é um grupo onde a gente faz testes, faz um monte de coisa. Então, dentro desse grupo Visão, estão todos os usuários desse grupo. Então, a Nathalie está aqui, a Larissa, tem um monte de gente que faz parte do grupo do Visão. Como nós poderíamos ter um grupo LabGIS, tá? Dentro do grupo do Visão, eu tenho todas as visões, eu tenho as minhas, né? E tenho 152 visões que foram criadas pelos participantes do grupo. Então, eu posso fazer uma busca por essas visões. Essas visões, eu tenho uma visão chamada IBICT, que foram criadas visões secundárias para ela. Tem uma visão lá chamada tese, que devia ser um teste. A outra visão aqui está sem nome, porque é um ambiente poluído, aquilo que eu falei, é um ambiente onde a gente faz testes também. E eu tenho para cada um desses grupos de trabalhos, que a gente chamou de visão primária, os metadados. Se eu clicar aqui em ver, ele vai abrir o conjunto de metadados lá, que esse aqui está vazio, ninguém colocou nada, para aquela visão lá. Eu posso alterar esses metadados, preencher esses metadados, excluir e torná-los público. Então, eu fiz um metadado, criei uma visão, vim aqui, construí um metadado, eu posso torná-lo público. Criei uma visão secundária, eu posso criar metadados e torná-lo público, e aí a gente vai encontrar essa visão lá naquele espaço onde vocês estavam explorando lá no início, tá? Mas como é que eu subo, Wesley, os indicadores para construir essas visões? Aqui embaixo, eu tenho uma área que são meus dados. Meus dados. Em adicionar, eu posso adicionar indicador, filtro ou camada. Indicador é utilizado para fazer cartogramas mesmo. É para você pintar áreas de cores diferentes segundo a maior ou menor incidência de valor. Então, se eu criar aqui um indicador, por exemplo, deixa eu pegar aqui um indicador que eu já tenho aqui. Eu tenho um indicador aqui que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Aqui eu posso criar os metadados para ele. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse indicador aqui. Não, ele só me deu... aqui não está funcionando ainda a alteração dos indicadores. Tá, eu fiz uma pergunta aqui no chat, a Nathalie já me respondeu. Provavelmente aí se sobe um CSV, algum tipo de planilha que tem justamente os valores, né? Para mostrar o Então, cartograma. na verdade, você tem a opção de fazer direto pela interface. Deixa eu fazer aqui uma, ó. Indicador, vou botar um indicador. Vou criar aqui, vou chamar de teste LabGIS. LabGIS não. Como é que a gente estava Lindagel. chamando? Lindagel. Lindagel. LabGIS é o lá da UERJ. Teste Lindagel. Eu vou botar uma descrição aqui. Conjunto
de indicadores de incidência de tartarugas nas praias de Ubatuba. Imagina que eu tivesse aqui mapeado as regiões que são as praias de Ubatuba. E eu quero saber onde tem uma maior incidência por cores, pintando essas cores. Aí o tipo de dado aqui é um dado numérico, então ele é um aqui, tem outras possibilidades e tal. Aqui é que teria que aparecer as praias de Ubatuba. Não, aqui não. Tipo de dado é um dado de meio ambiente. Aqui. Aqui, ó, em tipo de região, que teria que aparecer aqui regiões de Ubatuba, assim como tem região administrativa do DF. Se eu tivesse essa aqui, Praias de Ubatuba, eu selecionaria aqui Praias de Ubatuba, vou botar município só para ficar mais fácil. Não, então não vou botar aqui não. Conjunto de indicadores de incidência de tartarugas nas praias. Do litoral norte, sei lá, ou dos E, municípios do litoral norte. eu vou botar região norte e sul, que a gente pega Rio e Pronto. das regiões. Norte e sul de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aí eu vou chamar aqui, vou dizer que esse indicador é do tipo município. Tá? Agora, gente, esse é um trabalho que está no início também, tá? Então, a gente pode ter algum... Então, assim, comecei aqui, aí eu venho aqui agora e vou selecionar a minha região. Vou procurar aqui Ubatuba. Ubatuba. Vamos achar Ubatuba aqui. E aí a gente também tem que fazer uns filtros aqui para melhorar um pouquinho. Ubatuba. Cadê Ubatuba, gente? Uberaba, Ubatuba, aqui. Ubatuba, eu vou colocar aqui um valor que foram encontradas, sei lá, no ano de 2023, foram encontradas 15 tartarugas. Tá? Eu vou botar aqui, vou botar uma data de 01, do 01 de 2023. Aqui eu posso criar séries históricas. Eu posso botar aqui Ubatuba de novo, valor 17, no ano de 2024. Ubatuba de novo em 20, no ano de 2025. Eu posso criar séries históricas. Eu não posso ter Ubatuba 15 e o mesmo período. Tá? Então, vou adicionar. Aí eu vou aqui agora e vou colocar Paraty. Paraty. Nossa, como tem para... Paraty, Rio de Janeiro. Vou dizer que em Paraty teve a incidência de 5 tartarugas no mesmo período. 01, do 01 em 2023. Vou adicionar. Vou deixar só esses dois por enquanto, só para a gente pintar só esses dois, que eu acho que já é ilustrativo do que a gente quer fazer. Aqui, eu tenho a possibilidade, Alan, aí é o que você falou, tá? Eu preenchi aqui direto, tá? Eu posso editar direto aqui, trazer, editar, fazer o que eu quiser aqui diretamente. Eu posso exportar um CSV, que ele vai trazer a linha 1, Ubatuba, e vai trazer a linha 2, Paraty. Depois que eu exportar esse CSV, eu posso continuar preenchendo com todos os valores que eu quiser, e aí eu venho e subo de novo o CSV. Importo esse CSV aqui. Então, eu posso fazer isso, e eu posso fazer isso via sistema, via API também. Eu tenho um sistema que ele coleta dados, ele transforma, ele gera o CSVs e sobe aqui para o Visão também. Exato, isso aí. Muito bom. E, além do CSV, eu posso fazer com JSON também, que é um padrão muito utilizado, que é onde você coloca tags.
Então, eu também posso exportar o JSON, quem gosta mais, o pessoal que trabalha com TI mesmo, gosta mais É, do JSON do que do é. CSV. Então, a galera pode exportar um JSON e ela trabalha com esse JSON e depois ela sobe o JSON de novo. Mas quem não quiser pode trabalhar direto com a interface. Trabalha direto com essa interface aqui, tá? Então, ok. Ó, Acabei só um comentário, viu, Wesley? Legal isso aí, Aham. porque na verdade, por exemplo, a tua proposta aleatória aí, por exemplo, de tartarugas, imagina que aqui tem o Instituto Argonauta, que você não conhece, mas muita gente aqui conhece. E eles têm um conjunto de dados coletados em planilhas, por exemplo, que nem todas estão geoespacializadas. Ou seja, se eles colocarem aí, vai plotar um monte por exemplo, de pontos relacionados com isso e depois pode se agregar através de uma API, Então, justamente. então, olha o que eu posso fazer, só para ter ideia do que você falou, que você usou a expressão pontos. Aqui eu estou incluindo, eu vou pintar Ubatuba e vou pintar Paraty, com cores diferentes. O mais escuro vai ser Ubatuba, porque tem maior incidência, e o mais claro vai ser Paraty, que tem menor incidência. Mas eu posso incluir os pontos. Eu posso dizer que Ubatuba teve 15, depois eu vou incluir os pontos, dizendo em que lugar de Ubatuba cada uma delas foi encontrada. E aí eu vou criando o meu mapa a partir disso. E eu posso fazer séries históricas. Por exemplo, botar lá Ubatuba 2024. Quer ver? Vou fazer aqui. Vou pegar aqui Ubatuba de novo. Agora deu certo ir digitando, porque aquela hora não tinha dado. Ah, dá para clicar, por exemplo, a primeira letra e buscar. Na verdade, eu fui digitando e ele foi chegando perto de Ubatuba. Eu fui Ah, tá. digitando U, B, A, ele foi indo. É que da primeira vez eu não consegui, agora deu certinho. Eu vou dizer aqui que aqui foram 12 e vou mudar a data. Eu posso mudar mês, posso mudar dia, eu posso fazer séries históricas de dia, mês ou ano, tá? Então vou mudar o ano. Vou falar aqui que foi no dia. Aqui eu botei zero, só para ficar juntinho, vou botar 01 também aqui. Tá, vai tocando aí, ó. O Pedro ele levantou a mão, mas quando você terminar aí ele faz uma pergunta. Tá. Não, pode perguntar, Pedro, que eu vou botando aqui. Não, eu queria saber se dá para fazer, por exemplo, o upload de um shapefile que já tenha uma tabela de atributo com as informações. Tem essa opção lá, eu vi. São três ali. Você viu a hora que ele mostrou? É o indicador, é, Filtro o e filtro e tem as camadas, que provavelmente é o shapefile. a gente não está subindo direto shapefile ainda aqui, mas a gente tem essa possibilidade. A gente, na verdade, está desenvolvendo a funcionalidade de subir o shapefile. Os recortes de território que eu falei que a gente vai subir são shapefiles, tá? Agora, e a gente tem mais do que isso. A gente tem a possibilidade também de utilizar serviços WMS. Então, por exemplo, hoje a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais tem 19 mil registros já publicados lá, das instituições públicas brasileiras. Todos eles estão publicados em WMS e WFS, que são dois padrões de serviço. Então, eu nem copio o shape. Eu só chamo, faço referência àquele serviço e ele traz esse mapa para eu poder incluir nos meus mapas. Na verdade, as próximas versões do Visão que saírem, que a gente está mudando toda semana, tem versão subindo toda semana com essas funcionalidades, elas vão sair com a possibilidade de você clicar lá nas principais infraestruturas do mundo e buscar o dado direto por serviço. Então, você vai assim, trazer dado da Indy, tá? Economia, tá? PIB, seleciona e você traz para o seu mapa. Isso já está sendo trabalhado. E a ideia é formar comunidades, gente. Aqui é a ideia de comunidades. Amanhã, quem sabe, o Alan é um cara que publica muito, e aí você começa a ter o Danilo, outras pessoas querendo seguir, acompanhar aquilo que o Alan publica. E aí você começa a gerar também comunidades de pesquisa no entorno do Visão. Então, eu tenho que criar esses três. Só em Wesley, fazendo uma analogia aqui, a visão seria, por exemplo, quando a gente está usando um software ArcGIS ou QuantumGIS, a visão seria o equivalente a um projeto que você montou lá e selecionou as camadas, aí pode ser WMS, pode ser web service, ou coisa que está no banco de dados, ou coisa que você sobe, e aí os mapas seriam depois É o resultado de uma análise em cima daquela visão. A Uhum. gente está chamando, até porque o Visão ele tinha essa nomenclatura já era utilizada, a gente não quis ficar mexendo no que as pessoas
já estavam acostumadas também. Então, a gente chamou de visão primária e visão secundária. A Uhum. primária é essa visão do projeto do ArcGIS, que é onde você Uhum. tem e que também tem o seu valor. O Alan criou um ambiente de trabalho porque ele quer ver o que as pessoas têm a dizer sobre aqueles conjuntos de dados. Ele fala, não, cara, eu quero que as pessoas trabalhem esses conjuntos de dados aqui e me digam o que eles têm para dizer sobre isso. É como se ele criasse um ambiente de trabalho e chamasse os pesquisadores para operar em cima dele. E em cima daquele ambiente, eles vão criando visões secundárias. Ó, em cima desse ambiente que o Alan fez aqui, eu quero Uhum. dizer isso aqui. Em cima dele aqui, olha o que eu posso dizer sobre isso. E aí começam a criar as visões secundárias. A Uhum. análise, de fato, é a visão secundária. A visão primária Uhum. é esse ambiente de trabalho onde você vai ter muitas possibilidades. E aí, né, nessa visão, são várias pessoas que podem ter acesso e fazer o upload dos dados, construir coletivamente. Todo mundo do grupo, todo mundo que tiver no grupo do Lindagel, por exemplo. E tem a possibilidade também de vocês deixarem as visões públicas, né? Mas vocês podem Uhum. trabalhá-las restritas dentro do grupo, ou vocês podem trabalhar essas visões públicas também. O mesmo vale para os conjuntos de dados. Eu posso deixar os meus conjuntos de dados restritos, ou posso divulgar os meus conjuntos de dados e deixá-los públicos também. Aqueles metadados que eu falei que a gente pode criar para a visão primária e para a visão secundária, eu também posso criar metadados para os meus indicadores. Eu posso ter um pesquisador que ele só levanta números de tartaruga, disso e daquilo, e ele não quer produzir mapa nenhum. Ele só quer um espaço para publicar os dados que ele levantou. E no futuro, a gente imagina que o Visão pode ser um espaço para publicação, para você gerar datasets para publicação em periódicos mesmo, e você gera um dataset, linka com o Visão e publica. Pode ser que seja isso no futuro. A gente também tem outros ambientes dentro do IBICT, que são ambientes para publicação de dados científicos, que eles podem amanhã estar ligados ao Visão também. Então, a ideia é unificar as plataformas do IBICT também. Então, hoje a gente acaba concorrendo um pouquinho, mas existe um caminho, uma discussão, um workshop que está sendo preparado para que a gente unifique essas iniciativas também. Então, hoje você tem repositórios importantes de dados científicos dentro do IBICT, que amanhã um pesquisador que publica o dado no Visão, o seu dataset no Visão, pode estar incorporando também a esses repositórios, que são repositórios já reconhecidos nacionalmente e até internacionalmente, né? Nathalie, você está com o microfone? Você quer falar alguma coisa sobre esses repositórios, sobre alguma coisa desse tipo? Oi, Se não pessoal, tiver, vocês não me tem escutam? problema. Oi, oi. Oi, estamos te escutando. Funcionou, né? Ah, tranquilo. Não só corroborar mesmo tudo que o Wesley falou aqui no IBICT. A gente produz muito dado e a gente faz muitas parcerias com órgãos governamentais que produzem muitos dados públicos também. E aí o IBICT, o Visão, desculpa, com certeza é essa ferramenta que a gente pretende reunir tudo e disponibilizar e criar novos usos para esses dados, né? Criar, de fato, uma comunidade que publica e que disponibiliza dados para todas as iniciativas que querem usar. Então, é isso. Essa parte da interface que o Wesley mostrou já é um avanço que a gente fez no Visão esse ano. Antes a gente, de fato, só lidava com arquivos, né, com o CSV, o shapefile, mas agora a parte da interface facilitou muito, assim, então vai abrir mais caminhos para o uso de vocês e para outras instituições. E no mais é isso que o Wesley está falando mesmo. Caso eu perceba alguma coisa, eu vou complementando daqui. Valeu, Nathalie, obrigado. Eu acabei de ter a sessão, fiquei conversando, a sessão expirou e eu perdi os dados que eu estava fazendo, que eu não Pô, salvei, né? Mas tranquilo, eu faço rapidinho aqui no Norte e Sul. É, RJ. alguém Suzana, Flávio, Danilo, o próprio Pedro, se estiverem dúvidas ou não quiserem interromper agora, anotem aí para a gente perguntar. Eu, por exemplo, tenho duas perguntas aqui que eu quero deixar para quando o Wesley terminar de fazer esse exercício com a gente. Se tu quiser fazer, pode fazer, Alan, que eu já vou. Olha, uma questão aqui, enquanto você vai, é que eu acho que vai atrapalhar, porque é uma coisa mais que sai um pouco
da seara mais operacional, e aí a gente vai para a coisa de gerir, fazer esses arranjos, né, que a gente discutia muito. Então, Tá. por exemplo, criar uma comunidade Lindagel significa criar o pessoal da gestão da APA Marinha, criar o pessoal da Fundação Florestal também, que está na gestão do Parque Estadual da Serra do Mar, falar com o Fórum de Comunidades Tradicionais, falar com o Comitê de Bacias, então, com muitos atores, que muitas vezes pode ter esse ponto de encontro que você mencionou com a gente, que é, por exemplo, olha, o Alan fez subir um dado, mas tem o outro que subiu o dado que versa sobre o mesmo território com visões diferentes. Se elas não convergem e elas divergem, esse é um interessante, porque vai necessitar que as pessoas tenham que ou ter ciência que, olha, minha visão não é igual à sua, mas nós precisamos conversar em algum momento porque a gente está no mesmo território. Eu acho bem interessante pensar nessa estrutura, porque exige que a gente vai ter que dialogar com os diferentes para o mesmo lugar comum. Acho que esse era um dos pontos que a gente discutia muito no Lindagel e que com uma ferramenta dessa, ela vai facilitar muito isso. Ou não. Não, eu acho que no mínimo ela vai gerar discussão, né? É, assim, faz parte, a discussão faz parte, né? Então, assim, no mínimo a gente vai gerar discussão, vai fazer com que as coisas se movimentem, né? Aqui eu criei, ó, só para vocês verem aqui, incidência de tartarugas em Ubatuba e região. Esse foi um dado, é um indicador, né? Como eu sou o proprietário, aparecem as opções para eu editar. No outro não estava aparecendo para eu editar, porque eu não era o proprietário dele. Então eu posso clicar aqui. Então eu posso subir, Alan, por exemplo, um dado em uma planilha, e eu venho aqui e mando editar. E aí ele abre tudo de novo. Eu subi na planilha, mas eu quero fazer uma correção. Eu venho e faço correção pela interface. Tá? E aí eu venho aqui, modifico lá as datas e tudo, e atualizo esse dado aqui. Depois que eu fizer isso, eu posso também, uma vez que eu criei lá o meu indicador, deixa eu buscar ele aqui de novo, que esse grupo tem realmente muitos dados, eu posso vir aqui e posso publicar os metadados dele. E na hora que eu torná-los públicos, ele vai aparecer lá naquela ferramenta de busca que vocês viram lá na frente, na primeira. Então, eu posso criar esses metadados e depois eu dou publicidade a ele. Falo, ó, ele é público, ele vai aparecer lá e as pessoas vão poder começar. Vocês notam, gente, que esse é muito rápido. Eu vou subir, esse dado sobe isso é muito rápido. Então, eu estou divulgando agora o indicador. Não estou divulgando nem o mapa, nem uma visão principal, nem uma visão secundária. Eu estou fazendo só esse mapa. Agora eu vou criar uma nova visão, já pegando aquele indicador meu lá. Então, adicionar nova visão, vou botar aqui indicadores de tartarugas. Tinha um grupo, aí, gente, assim, os potenciais são enormes, tinha um grupo do observatório, tinha um observatório de baleias, que era uma ONG super legal, que ela observava baleias no território brasileiro. Cara, mas ela não tinha estrutura para armazenar dados. Eu participei de alguns estudos com eles de ciência cidadã. Cara, era assim, era super interessante o trabalho deles, mas eles não tinham onde armazenar. Então eles falaram assim, ó, eu tenho um volume de dados significativo aqui de pessoas que se reúnem, tiram fotos de baleia, marcam com GPS o lugar onde elas apareceram, as praias, né? Mas o cara não tinha onde publicar. Olha que riqueza esse dado para o litoral brasileiro, né? Para a sociedade brasileira perceber isso, e o cara não tinha onde publicar. Então, porque ele não era uma instituição com CNPJ, o grupo era unido, mas também não queria ficar bancando todo mês um valor lá de pagar provedor, servidor, e também não tinha conhecimento de tecnologia para criar essas plataformas. As plataformas acabavam sendo independentes, não estavam ligadas a nada, porque não tinha um padrão nenhum, era o dado do cara, organizado do jeito dele. O Visão, ele te entrega tudo isso, né? De uma forma muito simples. Então, aqui, eu dei um nome para a minha visão, e essa visão é uma visão primária, é aquela que tem os conjuntos todos lá que a gente pode brincar.
Eu digo se ela é nacional ou se ela é internacional, pelo simples efeito da posição do mapa lá, se ele vai ampliar, mostrar o mundo, ou se vai mostrar mais Brasil e tal, nacional e internacional, e aí tem outras questões associadas também. Eu posso fazer um upload de um ícone que eu queira para a minha visão, sei lá, eu quero personalizar todas as visões do Lindagel, colocar um ícone próprio para identificar, eu posso fazer um upload desse aqui, eu digo qual é o tipo de mapa que eu quero, né? Tem alguns tipos de mapa, eu vou usar o OpenStreetMap mesmo. E aqui eu vou dizer quais são os indicadores que eu quero colocar. Eu quero um indicador de meio ambiente. Eu tenho que dar um nome para a categoria primeiro, né, Nata? Categoria. Vou chamar Isso, aqui. tem que criar a categoria antes. Vou chamar aqui, sei lá. Essa categoria, pessoal, é o que aparece lá no menu no mapa. Então, você É, pode organizar, por exemplo, você quer colocar dados de meio ambiente, saúde, de economia numa mesma categoria do menu. Você pode criar conforme for necessário para o seu projeto. Essas categorias que a gente tem aí, onde o Wesley está escolhendo, elas são a nomenclatura que o governo aberto usa para classificar os dados abertos. Então, a gente adotou numa forma de facilitar a recuperação da informação, né? Então, você classifica ali o seu dado quando você está cadastrando no sistema e depois você consegue recuperar. Mas para aparecer no menu do seu mapa, você consegue customizar e colocar o nome da categoria que for mais interessante para você, para o seu usuário, enfim, para o que for melhor para o seu projeto. tem alguma coisa errada lá, tá? O Visão não está retornando as categorias. Nem com um refresh aí, um atualizar na página, ele não faz, será? Vou mandar aqui para ver. Vou entrar de novo. Aí Vou eu, colocar, adicionar visão. Alguma coisa aqui. Aqui. Vou adicionar uma categoria. Chamar de meio ambiente mesmo. Vou colocar aqui meio ambiente. Agora veio. Tem alguma coisa errada aqui. Incidência de tartarugas. Aí tem um processinho aqui que tem que puxar para dentro do indicador. Estou fazendo errado, Nathalie, aqui? Uma coisa? Ah, não, que eu não adicionei, né? Agora sim. Aí eu vou montando aqui o meu menu. Eu mandei adicionar e puxei ele para dentro do menu aqui. Eu poderia colocar aqui também, quer ver? Ó? Sei lá, ver se tem alguma coisa de aterro sanitário aqui. Vou botar o aterro sanitário, vou puxar ele para dentro de meio ambiente também. Vou colocar só uma categoria só para ficar lá. Exposição de aterro, final de aterro sanitário também. Aqui em camadas, eu podia procurar uma camada meio ambiente, teste de garimpo. Sei lá, vou botar esse dado aqui, botar categoria meio ambiente, exploração, adicionar, e vou botar esse teste de garimpo aqui, que foi alguém que criou lá do meu grupo, né? Que eu não sei exatamente o que é, nem sei se tem dado. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso colocar mais. Se tem linhas de transmissão, não faz muito sentido, mas é para a gente fazer um teste, tá, gente? Aqui. E aí eu vou salvar agora esse aqui, dei o nome Tartarugas Teste Lindagel. Salvar. Visão criada com sucesso. Ele me trouxe aqui. Vou procurar aqui o Lindagel. Tá aqui. Agora eu posso criar os meus metadados, posso acessar, posso editar ou excluir a minha visão. Vou acessar minha visão. Aí eu tenho ali uma camada, um indicador meio ambiente. Eu vou dizer, olha, eu quero mostrar a incidência de tartarugas em Ubatuba e região. Deixa eu achar aqui agora. Vamos fazer o zoom, né? Legal, ele já viu como é que é o formato do dado, ele já tem esse semáforo aí, né, para indicar, por exemplo, a incidência.
Mas é engraçado que eu não botei Paraty, não. Paraty ficou... Ah, não, porque aqui ele está em 2024, ó. Lembra que a gente fez o série histórica? Ele pegou a Sim. última data, 2024. Aí eu vou botar aqui em 2023. Aí ele vai pintar Paraty e Ubatuba. Ubatuba. Então ele botou, ó, em Ubatuba tem incidência de tartarugas, tem 15, em Paraty tem 12. Mas aí tem uma série histórica aqui. Em 2000 em Paraty não apareceu nenhuma, e em Ubatuba apareceram 10. Hein, Pedro? Fica mais fácil do que trabalhar com ArcGIS, hein, Pedro? Aí então, assim, como ferramenta para a gente subir conjuntos de dados que a gente já tinha, ele fica aqui, ó. E aqui do lado aparece um descritivo: incidência de tartarugas em Ubatuba, incidência de tartarugas nos municípios da região norte, tal, tal, tal. A partir disso, eu posso gerar uma visão secundária, onde eu pego isso aqui, ó, eu quero essa aqui de 2023, coloco aqui, quero colocar, ver se tem aterro sanitário lá. Vamos ver se aparece alguma coisa de aterro sanitário. Ah, mas aí aterro sanitário já aparece em 2021. Então não foi legal o que eu botei. É até. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a nossa mês de 2024. Ver se eu associo alguma camada a ela aqui. Exploração, teste de garimpo, vamos ver. Talvez seja um dado de outra região, né, Wesley? Esse que é o problema. E às vezes não tem nem dado nenhum também. Esse teste de garimpo, eu não sei o que que é, não foi. Mas, Ah, ou não, mas seja, apareceu. eu vi assim, Não, você olha só, ele cria, apareceu aqui, Alan, ó. sim, Apareceu aqui, em outra região. em outra região. Mas é só um teste, tá? Teste. Vou E é botar com energia. ponto. E esse aqui já é uma camada, já é uma informação de camada. Camadas são pontos, linhas ou polígonos. Os indicadores é esse dado Por que pinta um município ou cartograma, né? é, Por uma região Coroplástico? geográfica, que pinta uma região geográfica. Deixa eu botar aqui também esse. Ó, aqui linhas elétricas, tá vendo? Aí aqui eu posso pegar esse dado aqui agora, do jeito que ele está aqui, e gerar uma visão secundária. E eu posso também criar naquela área lá que vocês viram, descritiva, que eu fiz essa descrição aqui, eu posso colocar HTML, eu posso inserir imagem, eu posso botar gráfico, eu posso fazer algo, o que eu quiser aqui, entendeu? Então eu posso botar um gráfico apresentando os tipos, botar as imagens de cada tartaruga que foi encontrada, botar fotos, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu construo muita coisa em cima disso aqui, né? Porque aqui aceita HTML. Então, eu tenho aqui, eu posso variar os tipos de cores que eu quero utilizar lá também, a incidência das cores aqui. Pessoal, e basicamente, assim, a grosso modo, é isso aqui. Então, eu posso gerar uma visão secundária para isso aqui, chamar de visão de tartarugas versus linhas de transmissão, crio, essa visão vai aparecer associada àquela minha visão principal lá, e eu posso documentá-la com os meus metadados, e todas as vezes que eu entrar aqui, depois nessa visão, que alguém entrar aqui, ele vai falar assim, ó, associada a essa visão aí, também existe essa e essa. Que aí é onde as pessoas começam a perceber que o Pedro criou uma visão, o Danilo criou outra, em cima dos mesmos conjuntos de dados. E aí ele começa a perceber diferentes interesses do Pedro e do Danilo, naquilo que eles querem apresentar com os mesmos conjuntos de dados. Então, essas visões, elas acabam elas acabam ficando uma no entorno da outra, elas acabam ficando associadas. Olha, quem usou essa camada de dados aí também fez essa visão aqui. E aí vai gerando o que a gente espera, que é aquela discussão no entorno dos dados. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma observação, dúvida, algum comentário? Gostariam de compartilhar? Eu ia Não? perguntar Ah, o que eu perdi nesse momento. Mas na hora que você pode associar outras camadas, você pode pegar qualquer camada do seu grupo ou camada de qualquer usuário? A do seu Você grupo ou as públicas? ou as Do públicas? seu Ah, grupo tá. ou públicas. Qualquer camada, indicador ou filtro que eu posso criar um mapa do Brasil inteiro e fazer um filtro por uma determinada região.
Ah, não, eu só quero destacar aquela região. São os filtros, né? E assim, é aquilo que eu falei, e tem muitas outras possibilidades, que são os WMS, os WFS, buscar dados na Indy, subir um shape, tudo isso também é o que está sendo incorporado agora. Sim. Mas o que eu queria Che- mostrar, gente, para vocês é assim, é a impressão que eu tenho, é que hoje a gente já tem a possibilidade, Alan, de criar um grupo do Lindagel com um administrador que vai incluindo outras pessoas na medida em que as pessoas queiram participar, e aquelas pessoas que têm dados e querem publicar. E aí, eu não falei para vocês, mas eu posso gerar um link para essa visão aqui, sem menu, sem nada, e incorporar isso numa página do Lindagel. Você pode levar esse mapa para onde você quiser. Então, hoje, eu já tenho essa possibilidade. Então, e eu achei ótimo, Wesley, essa oficina que você fez aí aqui com a gente, porque a ideia é que a gente vai compartilhar isso com o grupo e justamente instigando as pessoas. Olha, a gente pode ter a gente tem essa possibilidade agora real, né, de ter um administrador ou de um conjunto de administradores, uma gestão compartilhada que seja. A gente vai discutir, consensuar, pactuar isso com o Lindagel e aí a gente começa a conversar, né? É isso, a conversar como é que a gente vai visualizar os dados com recorte para o litoral norte de São Paulo, por exemplo, né? Que é isso. Mas a minha ansiedade era mostrar para vocês que o nosso problema daquela época, que era a falta da ferramenta, hoje ele não existe mais. Pois Hoje a é. gente tem a questão da organização mesmo, do entendimento de como vai se dar, mas a falta da ferramenta não existe mais e o dado é de vocês. Vocês notem que ali, por exemplo, a fonte, ele fica submetido por Wesley da Silva Vivo, foi eu que submeti. Ele dá o crédito para quem submeteu os indicadores, entendeu? E aos mapas, a produção dos mapas e tudo. Agora uma Deixa aqui uma. pergunta. Oi, desculpa, alguém perguntou aí. É, é, é o Pedro aqui. Quando a gente faz o upload do dado, quando inclui um dado, ele vai para ficar armazenado num servidor do IBICT. Do E tem um, IBIT. e tem um limite de dados para cada visão ou para cada upload, alguma coisa nesse sentido, da Hoje, hoje, capacidade. hoje não. Hoje não está em discussão. O IBICT, ele tem diversas parcerias, né? Diversos trabalhos. Então, eu acho que possivelmente no futuro a gente vai ter que ter um storage, alguém que vai cuidar só da parte de armazenamento e tal. Mas hoje, no nosso momento hoje, não tem essa discussão. Sabe-se que ela vai existir em breve, mas não tem agora. Uhum. Legal, Wesley. Olha, deixa eu compartilhar a tela bem rapidinho aqui agora, Wesley, muito Vou rápido, tirar o meu. tá? Vou tirar. E aí a gente dá os encaminhamentos aqui, porque a gente já tem uma horinha de conversa, né? Deixa eu ver, screen. Aí vocês me digam se vocês estão vendo a tela. Eu sim. Tá. Sim, Isso aqui é a wiki da Lindagel, né? Então ela é meio dura, né? Ela não é tão amigável, porque é uma wiki, mas nós lá atrás a gente tinha dividido em dois grupos de trabalho. Vocês devem se lembrar, para quem participou, para quem não participou, a gente tinha um núcleo de trabalho que era o banco de dados geográficos, que era justamente discutir os padrões OGC que o Wesley estava falando e organizar os dados com os metadados para a gente compartilhar no GeoNetworks naquela época. Não era tão simples como a visão que ele está apresentando para a gente. E tinha um que era um grupo responsável assim, olha, o Pedro ele está interessado num recorte, por exemplo, sobre a indústria de petróleo e gás. E o Danilo ele está interessado no recorte das tartarugas. Como é que eu posso cruzar os dados e gerar uma informação, ou gerar um artigo, ou gerar algum tipo de infográfico sobre o tema, né? E isso que você falou aqui, Wesley, quando eu abro nesse banco de dados, a gente tinha feito alguns testes, né? Ou de subir no Google Maps ou no QGIS Cloud, que a gente tem também os dados que nós tínhamos. Mas aí a gente fez isso aqui, né? Então, por exemplo, olhando aquela estrutura que você falou para a gente, isso aqui é o limite das bacias hidrográficas do litoral norte e dos setores, por exemplo, da APA Marinha, né? Então, esse conjunto de dados, ele está todo listado aqui, ó, que foi a nossa organização,
porque ou eles estão em DXF ou Shapefile, etc. Então, o trabalho mesmo é organizar isso com o mínimo de informação possível e começar a estruturar, por exemplo, para subir esses dados que estão lá, já e criando visão Lindagel, por exemplo, né? Eu vejo dessa maneira com uma possibilidade já de estruturar isso. Agora deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí, se vocês acharem que faz sentido, eu acho que o nosso encaminhamento é que a gente vai responder ao grupo que a gente vai eleger, né, justamente alguma coordenação, um grupo administrador, que seria responsável para organizar esses dados. Achei interessante, Wesley e Nathalie, é Mas, porque... Alan, o administrador, aí depende da gestão que vocês querem fazer, mas o administrador, Exato. na verdade, ele fica responsável somente pela criação dos outros usuários. Os usuários, cada um pode, vocês podem distribuir a subida dos dados, a publicação, conforme vocês quiserem. Não precisa ser administrador, tá? É só Agora, isso que eu queria. essa é uma pergunta que eu quero refazer aqui. Por exemplo, suponha que o Flávio Malta, ele fala assim, olha, eu quero ter o login e senha e vou subir os dados que eu tenho. Ele pode fazer isso independente de estar atrelado a uma visão ou não? Então, tem duas possibilidades. Ele pode ser um pesquisador autônomo, mas aí ele vai entrar num grupo totalmente poluído, um grupo totalmente aberto, com conjuntos de dados públicos, só conjuntos de dados públicos e tal. Isso é legal, porque você vai lá, você pode construir um mapa, você pega o seu mapa depois e apresenta ele na sua página, onde você quiser. Então, a gente quer dar essa possibilidade. Mas a minha impressão, que eu não sei nem se é a da Nathalie, nem do restante do grupo do Visão, mas a minha impressão é que o grande negócio do Visão é para atendimento às comunidades. É assim, eu tenho uma comunidade e aí o Flávio vai trabalhar dentro da comunidade do Lindagel. Ele vai compartilhar os dados dele com a comunidade do Lindagel e que ele quiser deixar público, ele deixa público, mas ele está trabalhando dentro de uma comunidade. Agora, não tem nenhum impedimento se ele quiser trabalhar como um pesquisador independente, mas aí ele não está dentro do grupo do Lindagel. Ele está dentro de um grupo público, onde ele vai lá, publica os dados dele, outra pessoa pode acompanhar o trabalho dele, mas é um grupo público. Uma pergunta de advogado diabo, assim, o que por que o Visão, no lugar por exemplo, da plataforma de povos e comunidades tradicionais que o Ministério Público está gerando, só para visualizar os mapas, por exemplo, produzidos pelas comunidades tradicionais? Então, só para você ter uma ideia, né? O Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina, da Fiocruz, que tem um convênio aqui, eles têm os mapas, por exemplo, do maritório, ou seja, da parte da marinha costeira, e que foi gerada pelas comunidades tradicionais. Porque eu não sei qual é o interesse, de fato, das comunidades estarem colocando com os outros dados, já que é uma visão a partir do fórum. A gente, num fórum de discussão, Wesley, nós vimos a importância de dialogar esses diferentes instrumentos. Por quê? Porque nós temos planos de manejo, nós temos vários outros projetos acontecendo, por exemplo, na zona marinha, né, na zona costeira marinha, e que é importante a gente usar já esse acúmulo de conhecimento que existe. E com essas ferramentas, ela facilita muito isso. Então, estou achando bem interessante, acho que é um momento bem importante da gente explorar, enquanto grupo Lindagel, de fato. Tem duas questões dessas que você colocou, Alan. Assim, primeiro, existem alguns grupos no governo que estão fazendo trabalhos paralelos que podiam ser resolvidos com Visão. E aí, cabe a mim e a equipe do time do Visão aqui a gente conseguir fazer esses arranjos, a gente conseguir mostrar para eles o potencial do Visão. A gente está fazendo as coisas com passos que sejam consistentes também. Então, a gente também não quer gerar, porque senão esses grupos também, às vezes, eles têm uma necessidade que não é muito essa aqui, e aí ele acaba levando a gente para um caminho que não é o caminho que a gente quer seguir agora. Então, a gente tem um cuidado com isso, mas faz parte do meu trabalho tentar apresentar as potencialidades do Visão para tentar adequar isso. O outro, aqui é uma coisa muito significativa que você falou, que é por que as comunidades iriam publicar dados num ambiente desse. Olha que coisa interessante. Aqui no Rio, a gente tem um grupo, uma ONG chamada Onde Tem Tiro, que ela publica todos os dias em mapas onde está tendo tiroteio.
E ela queria, e ela às vezes pega dados oficiais do governo para mostrar que onde a prefeitura está falando que tem tiro, não é aonde eles estão falando que tem tiro. Nós temos outro que é o Observatório da Violência, que são os assaltos que acontecem nos bairros, que o pessoal já desistiu até de comunicar na delegacia. Então, o cara pega um dado da delegacia oficial, pega o dado da comunidade e mostra que tem assalto em lugar que eles falam que não tem. Tem um projeto nacional chamado Wikiaves, que ele mudou livros de geografia, porque as pessoas começaram a tirar fotos de aves que aparecem no Rio Grande do Sul, e pelos livros de geografia tradicionais diziam que elas só existiam no Nordeste. Então, assim, eu acho que existe a motivação intrínseca do ser humano de mostrar, ele se sente incomodado ó, esse dado oficial não está bem correto. Então, eu acho que a gente conta muito com isso também, né? É você querer mostrar uma realidade que muitas vezes o organismo oficial que deveria conhecer, ele não conhece, porque é uma prática nossa mesmo de, às vezes, não informar. Tem outros trabalhos que a gente faz, que são trabalhos de coleta de dados não estruturados, que dizem que se baseiam no princípio de que quando queima uma luz no poste em frente à sua casa, você vai para o Twitter e diz assim, queimou a luz aqui, a prefeitura não faz nada. Mas você não vai na prefeitura informar. Então, se a prefeitura conseguir coletar esse dado de alguma forma, isso ajuda no trabalho dela. Ou esse dado não entra nas estatísticas oficiais. Entende? Eu tentei dar uma ideia da motivação, né, do que a gente já tem hoje, de motivação para que as pessoas publiquem em plataformas como essa, porque elas querem ser ouvidas, né? E eu via muito isso no pessoal de Ubatuba, né? Cada grupo com a sua própria... eram muitos grupos, né, com interesses diversos, mas todo mundo queria ter um espaço para publicar aquilo que estava levantando de dados também. Então, eu conto muito com isso para esse projeto, né? Não só do Lindagel, mas como provisão como um todo. Quando as pessoas começarem a perceber essa possibilidade, muitos outros organizações como essas, aonde tem bicho morto, que é um mapeamento também da onde você encontra nas estradas bicho morto, elas vão começar a acontecer com maior incidência. Por quê? Porque você não vai ter o ônus de ter que pagar a tecnologia, de pagar isso, pagar aquilo. Você vai simplesmente fazer uma adesão a uma plataforma com um grupo que você administra e vai começar a publicar dados. Não, é isso aí, Wesley. Eu sou entusiasta igual você, justamente disso. E nasce essa discussão, só para retomar um pouco, vocês que acompanharam o processo, que era a revisão do zoneamento ecológico econômico, que já passou, já daqui a pouco está vindo a próxima, tá certo? E um pouco da discussão que o Wesley está levantando era essa, né? Comunidades que não eram ouvidas e que queriam apresentar os seus próprios mapas em contraposição àqueles que já foram feitos de forma muito técnica. Eu acho que o cuidado mesmo todo, né, Wesley, é quando a gente transita na fronteira dos grupos de interesse, né? Que é por isso que a governança ela é muito importante nisso. Pode ter dado que pode ser muito importante, mas que nas mãos de determinados grupos pode ser um problemaço, né? Então é esse o ponto que a gente sempre está trazendo também dentro do grupo do Lindagel. Eu acho, Wesley, olha só, para a gente dar um encaminhamento aqui, a gente vai escrever isso para o grupo, propor uma gestão compartilhada, alguma coisa assim. Se ninguém se pronunciar, acho que eu me coloco à frente assim para começar a montar essa visão do Lindagel e pelo menos colocar alguns dados, só para que vocês saibam, Flávio Malta deve estar melhor do que eu. O plano diretor de Ubatuba já era para ter saído, se é que não saiu, não sei como é que está. E isso é um debate muito importante. Quais dados a gente consegue visualizar que são importantes para esse cenário, né? Então aí a gente vai encaminhando com isso. E agradecer muito, Wesley, Nathalie, a presença e a disponibilidade de tempo para vocês fazerem essa oficina com a gente, porque acho que é muito importante. É só uma palavrinha, com licença. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, o Wesley pela iniciativa. Eu acho que é uma ferramenta extremamente valiosa e que, de uma certa forma, nos coloca, enquanto Lindagel, aí numa fronteira de decisão, né? Porque até onde eu consegui acompanhar o Lindagel, que eu sou um admirador até hoje do trabalho do Lindagel,
eu acho que faltava realmente alguma coisa um pouco mais próxima daquilo que a comunidade necessita, de alguma maneira. Embora a discussão ainda permaneça. Qual é a necessidade dessa comunidade? Quem é essa comunidade? Qual é a necessidade dela e como que isso pode ser provido através de ferramentas novas como essa que o Wesley está nos apresentando aí, tá certo? Com relação à questão do plano diretor que você comentou, Alan, é, é uma questão extremamente difícil de ser trabalhada se a gente não tiver um pé dentro da comunidade fazendo alguma coisa. Porque na discussão teórica sobre as necessidades, elas são muitas, né? Não tem nada, na realidade você não tem dado nenhum, ou quando tem não está sistematizado, está na mão de um, não está na mão de outro, aquela confusão, legislações que falam em mapas e esses mapas não existem, ou sumiram, não é? Então, assim, nós estamos diante de uma situação caótica com relação à prefeitura, à municipalidade, né? E o trabalho que a Lindagel nós poderíamos fazer, talvez até em conjunto com essa plataforma da visão, é muito grande. O que me parece agora é assim, a gente tem que se conversar. Eu acho que nós temos que sentar uma hora, trocar as ideias, atualizar. Para mim seria uma grande atualização, realmente, que faz tempo que eu não converso com vocês. Eu estou disposto a ajudar, estou disposto a trabalhar naquilo que eu consegui fazer, estudando, né, pesquisando, e não vejo a hora de sair desse estágio, vamos dizer assim, para ir para uma coisa mais consequente, vamos dizer, né? E também esse envolvimento com o plano diretor, no caso de Ubatuba, que me possibilita também trabalhar alguma coisa nesse sentido. Então, obrigado, que aí, o Wesley, né? E você também, Alan. Muito obrigado por ter divulgado essa reunião, que eu considero muito importante, muito interessante. Fico à disposição, pode contar comigo. Obrigado. Obrigado, Flávio. Excelente, meu caro. A gente vai contar com você mesmo. Bom, Wesley e Nathalie, acho que é isso, viu? Não sei se Danilo e Pedro querem fazer algum comentário. Suzana hoje está em São Sebastião, mas participou ativamente aí do processo em Ubatuba. Mas para vocês verem, temos essa possibilidade, já tem a ferramenta, né, Wesley? Acho que esse é o dever de casa que a gente pode construir agora para fazer isso acontecer. Tá Pessoal, eu bom. quero agradecer também, quero só agradecer. Essa iniciativa é uma iniciativa do IBICT, né? Eu me aproximo dela por causa do meu interesse de pesquisa. Meu interesse é esse da controvérsia, né? Meio que ver ali como que como que as diferentes pessoas se comportam nos ambientes trabalhando com os mesmos conjuntos de dados, né? Eu sempre tive, eu tenho muita bronca com essas coisas da influência unilateral, né? Então, eu acho que a única forma da gente fugir de uma influência muito forte é a gente ser influenciado por muitas outras. Então, eu tenho essa coisa da controvérsia como um ponto muito significativo para o meu trabalho e eu me aproximei muito do Visão por causa disso, mas é uma iniciativa do IBICT, né, que é apaixonante quando a gente começa a perceber as possibilidades que a gente tem, no meu caso, com a minha pesquisa dentro da plataforma. Perfeito, Wesley. Bom, pessoal, acho que chegamos no topo aqui da nossa conversa. Tá gravado, eu vou parar a gravação aqui e depois eu vou compartilhar, acho que na página do YouTube do Lindagel, se vocês permitirem, para ficar fácil o link das pessoas verem a discussão e como é que a gente vai desdobrar daqui para frente, tá certo? E obrigado vocês que estiveram aí ativamente, principalmente Wesley e Nathalie, assim, que são parceiros externos super importantes nesse processo. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Não consegui participar tanto, mas fico aqui à disposição de todos vocês.